Graça e paz, meu nome é Regina, sou pastora, sirvo ao Senhor na Igreja Batista Luz e Vida, aqui em Goiânia, ao lado do meu irmão, também pastor, Luciano França, e para mim é um prazer e uma honra poder estar atendendo ao convite da nossa querida pastora Ana Cláudia, por quem nós temos muito carinho e uma amizade de longa data. E eu espero que através desta palavra nós possamos ser abençoados no dia de hoje. O tema proposto para esta reflexão é: o silêncio vale mais que palavras. E na minha pesquisa eu encontrei um provérbio bastante interessante que diz o seguinte: o falar é de prata, o silêncio é de ouro, nos dando a entender que o silêncio é mais precioso ou mais valioso do que o falar. E a Bíblia está repleta de textos concernentes a este assunto. Mas eu gostaria de destacar o texto que se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, no verso 7, a parte B, em que o sábio Salomão nos diz o seguinte: tempo de falar e tempo de estar calado. No primeiro verso desse capítulo, do capítulo 3, ele nos fala de que há um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. E ele faz uma lista de algumas coisas, e dentro dessa lista nós encontramos então no verso 7, a parte B, esta instrução: tempo de falar e tempo de estar calado. Um tema bastante oportuno, uma vez que nós estamos falando com mulheres de um grupo específico, né? Mulheres com propósito. Nós mulheres falamos bastante, até demais, até em excesso. E este é um hábito difícil de ser controlado, mas nós precisamos aprender a discernir o tempo certo de falarmos e o tempo de estarmos em silêncio. E eu aprendi algo interessante sobre o silêncio, que ele elimina as palavras, mas não exclui as atitudes. E baseado nessa verdade, eu gostaria de explorar juntamente com você 3 textos que eu separei aqui. O primeiro texto se encontra em Lucas capítulo 8, do verso 43 ao 48, que nos conta a história de uma mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue. Ela havia gastado todos os seus recursos em busca de uma solução para o seu problema, mas ela não tinha encontrado, não tinha tido êxito. Então ela ouviu falar a respeito de Jesus e resolveu ir ao seu encontro. E ela fez isso de forma discreta e silenciosa. Jesus estava caminhando ao lado de uma grande multidão, e ele estava indo atender a um outro chamado. Mas ela aproveitou a oportunidade de que ele estava passando e entrou no meio da multidão sem chamar a atenção, de forma silenciosa. Talvez nem tenha sido muito notada pela multidão naquele momento, mas ela se aproximou, conseguiu se aproximar de Jesus e simplesmente tocou as suas vestes. E no momento em que ela tocou, ela foi então curada, libertada da sua enfermidade. Sem palavras, sem chamar a atenção de ninguém, sem chamar a atenção de Jesus, simplesmente tocou as suas vestes
e a sua enfermidade foi sarada. E nós aprendemos uma grande lição neste relato. Ela poderia ter saído da mesma forma como ela entrou, de forma silenciosa, sorrateira, sem chamar a atenção, não fosse a reação de Jesus, porque Jesus parou a multidão e ele perguntou: quem foi que me tocou? Os discípulos ficaram sem entender aquela pergunta, mas como assim, Jesus? Quem te tocou? Nós estamos caminhando, a multidão está caminhando lado a lado contigo, todos estão te tocando. Que pergunta é essa? Mas Jesus insistiu na sua pergunta para que aquela mulher fosse exposta, não para ser repreendida, mas para que fosse vista por toda aquela multidão o tamanho da sua fé, o tamanho da sua confiança no Senhor. Então, a lição que nós tiramos aqui é que nós precisamos deixar a nossa fé falar mais alto do que as nossas palavras. Deixe a sua fé falar mais alto do que as suas palavras. Creia no Senhor e receba dele a sua bênção, o suprimento da sua necessidade. O segundo texto que eu destaquei foi Lucas capítulo 10, verso 38 até o verso 42, que nos fala também a respeito de duas mulheres. Jesus estava passando por uma aldeia e resolveu se hospedar na casa de Marta e Maria. E estando nesta visita, Marta então começa a reclamar, começa a observar que Maria estava muito tranquila, não estava ajudando, e que ela estava muito atarefada, cheia de serviços. E ela, inclusive, chama a atenção de Jesus para isso. Será que o Senhor não vê? Será que o Senhor não percebe que eu estou atarefada e Maria está aí tranquila ao lado do Senhor? Mande que ela venha me ajudar. Mas a resposta de Jesus para Marta foi a seguinte: Marta, Marta, estás aflita e preocupada, ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Então, muitas vezes nós nos metemos em tantas atividades, em tantas preocupações que vão nos trazer ansiedade e muitas vezes enfermidade. E nos esquecemos de aproveitarmos um tempo e uma oportunidade muitas vezes única e especial de aprendermos mais de Deus, de recebermos as suas instruções. Maria soube aproveitar a oportunidade. Ela deixou de lado os afazeres, se sentou aos pés de Jesus e ficou ouvindo as suas palavras de ensinamento. Deixe de lado os muitos afazeres, dê uma pausa em todas essas suas preocupações e se entregue aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos e não perca a oportunidade de ser grandemente edificada. Terceiro e último texto que eu gostaria de compartilhar está em Lucas capítulo 7, versos 36 a 47, que nos relata a experiência vivida por uma outra mulher, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Jesus estava na casa de um fariseu. Esse fariseu o havia convidado e Jesus estava ali na casa dele. E essa mulher pecadora ficou sabendo que ele estava lá.
ela tomou consigo um vaso com um unguento, com um perfume, e partiu ao encontro de Jesus. E ela chegou naquela casa sorrateiramente, sem esboçar nenhuma palavra. Ela se lançou aos pés de Jesus e começou a chorar, a regar os seus pés com as suas lágrimas, enxugá-lo com os seus cabelos e também fazendo uso daquele unguento para ungí-lo. E aquela atitude chamou a atenção de Jesus. Enquanto Jesus recebia aquela devoção, aquele reconhecimento, aquele humilhar diante da sua presença, o reconhecimento de uma mulher que era realmente pecadora, mas que encontrava em Jesus a condição necessária para suprir a sua necessidade, a pessoa certa para suprir a sua necessidade. O fariseu, no seu coração, no seu íntimo, a julgava e julgava também o comportamento de Jesus. Mas Jesus, voltando-se para ele, usou o exemplo dessa mulher, o exemplo de devoção, o exemplo de humildade, o exemplo de arrependimento e de valorização da presença do Senhor, de dar valor à presença do Senhor. E o Senhor a despediu de coração cheio, de alma alegre diante da sua presença, porque a sua necessidade foi suprida naquele momento, seu pecado foi perdoado e ela foi salva pelo poder da palavra de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. Que também neste exemplo nós possamos tirar lição para as nossas vidas. Deixe que os seus atos, que as suas atitudes falem mais alto do que as suas palavras. Amém? E eu encerro aqui a minha palavra, agradecida pela oportunidade e na expectativa de que essa breve reflexão possa vir de encontro ao seu coração e trazer uma bênção nova para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.